L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui le démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Opa, Pigarrente, bom dia. Bom dia, meus amados, minhas amadas, minhas amades. Quanto tempo, hein? Nossa, que saudade. Voltamos de férias aí, pontualmente. Eu voltei. Olhando aqui o portão, meu cachorro tá me latindo, sorrindo, ou sorriu latindo, não lembro qual que é a ordem, né? Meu cachorro me sorriu latindo, me latiu sorrindo, dos dois assim. Mas tô de volta, tal como o Roberto Carlos. E hoje, um tópico top, assim, tópico top. O desejo é revolucionário. Vitória, só pra quem tá curioso, Vitória continua muito bem, assim, uma cidade ensolarada, gentrificada, branca, mas com um mar muito bonito. Frequentei muito Vila Velha, né? Um mar gelado e ondulante de Vila Velha. Continua sendo a experiência mais perto do Mediterrâneo evangélico ou do Mediterrâneo neopentecostal que você pode ter, assim, talvez. Não conheço muitos outros lugares tão mediterrâneos neopentecostais, tão fortes, essas pessoas todas malhadas, todas de roupa de ginástica, de leg e shortinho e bermudinha de academia é o uniforme da cidade. Mas enfim, vai continuar bonita. E voltamos para São Paulo e novidade é que talvez o dia de gravação desse podcast mude, porque sem ser a próxima semana eu vou voltar a dar aula, né? Tô de férias da faculdade. E agora quinta-feira eu vou dar aula. Não sei como, eu botei que eu estava disponível para dar aula quinta-feira de manhã. Talvez seja uma sabotagem aí, um ato falho de sabotagem ao podcast, mas fiquem tranquilos, esse podcast continuará sendo escutado pela meia dúzia de pessoas, talvez quase literalmente, meia dúzia de pessoas. A média de pessoas que escutam o episódio na hora que sai é de 6 pessoas, assim. E é muito curioso, dá uma semana 6 pessoas escutaram. Então, tipo assim, se você está escutando esse episódio entre o dia 28 e o dia 28 de julho e o dia, vamos dizer, tem que abrir o calendário aqui, é uma conta muito difícil, isso é virada de mês, assim. E o dia 4 de agosto, você é uma dessas 6 pessoas. Um abraço, sexta pessoa. Mas vai continuar bombando essa história, tá legal? Deixa eu botar aqui o despertador, que é de praxe, senão eu vou ficar groselhando aqui pra sempre. Sem música, por favor. Agora são as 26. Ah, só mais uma coisa, quem se interessar, cara, 11, vou botar 47 fingindo que eu sei que eu vou terminar o recado. Falta um minutinho. Cadê? Eu acho que eu fiz, eu tô meio confuso, assim, acho que dá pra sentir, tô meio grogue, meio confuso, assim, de retorno à vida, pós-férias, de uma semana. E eu tô tentando organizar meus horários, vai rolar em setembro um grupo de leitura, já tem, né, o grupo de estudos do grupo do Foucault, o grupo de estudos da ética no Foucault, Ética em Foucault, esse é o nome do grupo de estudos, Ética em Foucault, que a gente se propõe a ler os cursos sobre a ética do Foucault, né, a partir do governo dos vivos, aí depois vem a subjetividade de verdade, a hermenêutica do sujeito, e aí esse semestre, a partir de setembro, quinzenalmente, a gente vai ler o hermenêutica do sujeito. É o grupo de estudos pago, é R$100 a mensalidade, agora vai ser quinzenal, tem que combinar com a galera ainda, que já tem um núcleozinho que tá funcionando, né, ler o governo dos vivos. Mas grana não é problema não, se você quiser chegar, chega mais que a gente pensa junto aí, tá possível. E aí antes, eu acho que vai ser em agosto, tá perto, né, acho que vou divulgar esse final de semana. Fique atento às redes sociais aí do Para Acabar com o Juízo, o SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Consumidor também do Para Acabar com o Juízo. Eu vou divulgar um mini curso de recapitulação dessas coisas do Foucault pra gente poder entrar na hermenêutica, né, acho que vai se chamar
Subjetividade e Verdade, alguma coisa assim. Vão ter 3 encontros em agosto. Agosto é um mês longo, então vai dar um tempo de umas 2 semanas de divulgação. Então, é isso. Acho que é isso. Recadinho dado. O relógio já tá correndo aí. Você vê que volta de férias já cheio de planos, na verdade, cheio de compromissos. Cheio de tretas, cheio de marras. 2.7.3 na minha página aqui do Físico é o 158. O desejo é revolucionário. Será? Será mesmo? Como que é isso? Que história é essa? Que é uma boa história, né? Os caras ficam o tempo todo nessa gastação aqui, tipo, o desejo é revolucionário. Os desejos edipianos não são de maneira alguma recalcados, nem têm de sê-lo. Porém, estão numa relação íntima com o recalcamento, mas de outro modo. Eles são o engodo ou a imagem desfigurada com que o recalcamento arma uma cilada ao desejo. Se o desejo é recalcado, não é por ser desejo da mãe e da morte do pai. Ao contrário, eles só devem isso porque é recalcado e só aparece com essa máscara sob o recalcamento que a modela e nele a coloca. Então aqui eles estão invertendo uma relação, né? Não é porque se deseja ficar com a mãe e matar o pai, ou não é porque se deseja tudo, né? No campo estrutural funcional, a imaginação, o fantasma deseja tudo e é preciso de uma simbolização para dar uma estancada. Não é porque isso acontece que... Não, desculpa. Não é porque isso tudo é recalcado para que isso possa acontecer. Na verdade, o recalque é o que faz que as coisas se organizem dessa maneira, né? É um engodo ou uma imagem desfigurada do processo do desejo mesmo. É uma inversão de ordem aqui dos fatores, né? Não eu já falei, né? Dá um nó na minha cabeça. Deve ser os piores episódios de todos para escutar, mas não é que deseja-se o que é proibido, proíbe-se o que deseja. Não é que proíba-se sempre o que se deseja, mas a proibição cria um desejo específico. Né? Ela mascara, a proibição em si é um desejo, na verdade, não é separado, e vai produzir um desejo, uma forma de desejo específica, né? Uma máscara, uma imagem desfigurada do desejo. Né? Que a ilusão que a gente tem é que a gente deseja o que é proibido, né? E é proibido porque a gente deseja aquilo. Aliás, pode-se duvidar que o incesto seja um verdadeiro obstáculo à instauração da sociedade, como dizem os partidários de uma concepção da sociedade baseada na troca. Então, até mesmo o incesto, né, esse argumento psicanalítico antropológico, vai dar uma... pode ser que não seja um impeditivo de produção da sociedade. E aí segue. Vê-se cada coisa, e aqui eles foram tiozões assim, nossa, cada coisa que a gente vê. O verdadeiro perigo não é este. Quase como se essa concepção do desejo fosse o guardião da moral, né? Essa é a zoeira, talvez, né? Nossa, se a gente deixar o desejo ir, a gente vai ser incestuoso, a gente vai matar o pai, a gente vai comer nossa própria mãe, tipo Bad Boy Bubby, assista esse filme australiano de 1900 antigamente, Bad Boy Bubby, filmaço. Tem exatamente isso, tem comendo a mãe. Tem Febre no Rato também, né? Punk que é punk, come até a mãe do tanque, tem umas paradas dessas. E a sociedade continua bem. Recife, um abraço aí, quem é de Recife, continua muito bem. Mas parece isso, né? Tem esse caráter meio padrístico, essa psicologia do padre na psicanálise, do tipo, cara, se não tiver uma proibição, se não tiver uma interdição, desejo, cara, vai ser só doideira e tal. E não vai ter sociedade, né? É uma coisa meio... Até a galera, não teológica, né? Mas uma certa galera religiosa, assim, que às vezes fala, né? Nossa, se eu não acreditar em Deus, no que eu vou acreditar? A gente não pode viver juntos, né? Se você não acredita em Deus... Como é que você vê que alguém tá te observando o tempo todo pra não fazer as merdas que você quer fazer? Então, tipo assim, a galera que vive com uma concepção, uma imagem, eu acredito que não seja só uma imagem, só uma ideia, mas eu acho que realmente incorpora isso, muito depravado, não vou nem dizer perversa em respeito à perversão, assim, mas depravada, sabe? Tipo assim, nossa, tudo que eu quero... E aí o que a gente tá vendo hoje em dia, né? Tudo que eu quero é muito proibido, comer, acho gostosa, tô pensando em um homem falando assim, merda, né? Não cuidar do meu filho, porra, se não tivesse lei, cara, porra, fazer qualquer coisa, parece que é isso, né?
Mas, na verdade, é porque acontece essa lei, acontece essa proibição, que essa imagem desfigurada, esse engodo do desejo, essa forma mesquinha e pequena do desejo, ela se conforma e se forma, né? Imaginando eu. Tá chegando uma mensagem aqui. Se o desejo é recalcado, o verdadeiro perigo não é esse. Então, no final das contas, galera, não é isso, não é sobre isso, não é sobre impedir o insisto. Assim. Se o desejo é recalcado, é porque toda posição de desejo, por menor que seja, pode pôr em questão a ordem estabelecida de uma sociedade. Não que o desejo seja asocial. Ao contrário, isso aqui é fundamental, isso aqui é tipo beabá da análise institucional, beabá da psicoterapia institucional, beabá do Guattari. Bota aí o Guattari na conta dessa porra aí, cara. Mas assim, eu tô meio apaixonado pelo Guattari, tá? Esse é outro parênteses. Mas o Deleuze também fala isso, né? Mas essa história aqui é a tal da linha de fuga, é a tal do abraço que eles dão na teoria dos sistemas, né? Teoria geral dos sistemas, do Bertalanffy e da galera que vem. Porque se o desejo é recalcado, vamos ver de novo essa frase, é porque toda posição de desejo, toda conexão desejante e também todo registro desejante, todo consumo desejante, né, das três síntese, por menor que seja, pode pôr em questão a ordem estabelecida. Há uma ordem, há uma relação entre coisas e necessariamente o desejo tem um caráter de transformação, de abalamento de uma certa estrutura. Na verdade, ele tem uma relação, na análise institucional, a gente vai ter muito uma relação com a morte mesmo. No caso da análise institucional, vai pensar os grupos, né? A morte do grupo. Transformar, desejar, poder dentro de um relacionamento, dentro de um grupo, dentro de uma instituição, dentro de uma família, fazer uma transformação, sim, tende, não daqui tende, mas passa, tangencia esse perigo de talvez aquela forma não se sustente mais. Talvez aquela ordem estabelecida não se sustente mais. Uma criança que nasce numa família pode fazer com que essa família se desmembre, necessariamente, literalmente se desmembre, assim. As pessoas percam seus membros, assim, parricídios, né, e por aí vai. Fraticídios, essas paradas todas. Mas, para além disso, é isso, é um corpo desejante, é um desejo que passa num corpo novo, né, um bebê cheio de conexões, uma bebê, de bebê, cheio de conexões novas. E tem uma ordem estabelecida, a rotina do casal, o entendimento identitário de cada um, né, a estrutura da casa, a estrutura da própria cidade. E tudo isso, se você for levar em conta, a menor partícula de bebê pode alterar muito da realidade, pode ser considerado. Ou você conforma esse desejo, o seu recálculo, em direção à ordem estabelecida. Essa relação assim, da ordem estabelecida, né, de uma certa hierarquia de valores mesmo. Qualquer desejo, ele necessariamente estremece a hierarquia de valores. Se você o leva a sério, se você o escuta, né, ter ouvidos para escutar isso, de uma sociedade. Não que o desejo seja associal, ao contrário. E é de uma sociedade, né? Por menor que seja a ordem estabelecida de uma sociedade. Eu não sei porque eles não botaram itálico esse trecho aqui, mas é bem interessante essa questão. Mas ele é perturbador. Não há posição de máquina desejante que não leve os setores sociais inteiros a explodir. Eu acho que é isso que eu estava querendo também pensar. Assim. Toda criança que entra numa escola é porque a gente pensa muito do ponto de vista da ordem estabelecida, né? Tipo, nossa, essa criança se adaptou mal à escola. Por que você não pensa, meu irmão, a escola se adaptou mal a essa criança, tá ligado? E por aí vai. E aí, ou essa instituição, tipo, esse saica de abrigo e tal, você adaptou mal a criança. Essa ordem estabelecida não comporta essa ordem desejante. Então, ou na verdade tenta conformá-la, né? Então é bem interessante, é possível explodir esses setores sociais. Essa é uma aposta, assim. Não acho que seja uma questão, primeiro ponto, assim, eu acho que não é uma questão romântica, de que isso sempre vai acontecer, né? Nossa, então é escutar o desejo que as instituições vão dar. Não, mas eu acho que é uma chave de entendimento muito boa, muito interessante, muito desindividualizante das questões, desresponsabilizante das questões, né? No sentido ruim que a palavra responsabilidade pode ter, e que vai vendo, é uma chave de leitura, uma perspectiva, uma forma de interpretação e de experiência, de experimentação social e desejante muito potente, assim, de dar ouvidos a outra coisa passando, a outra lógica passando, a outra ordem passando. Então acho que é uma baita ferramenta mesmo. Apesar
do que pensam certos revolucionários, o desejo é, na sua essência revolucionário. O desejo, não a festa. E aí essa é uma distinção bem deleuziana também, que o desejo não é a festa. Não é o faire quelque chose, não é o fazer qualquer coisa, não é o fazer o que te dá na telha. Não é sobre isso, galera. Já estava no antiédipo, tá? Não precisava do Mil Platôs, cancela o Mil Platôs, já estava aqui escrito. E nenhuma sociedade pode suportar uma posição de desejo verdadeiro sem que suas estruturas de exploração, de sujeição, de hierarquia sejam comprometidas. Galera, grife isso aqui, pelo amor de Deus. Você está no computador, grife isso aí. Você está no livro, grife isso aí com caneta. Pode grifar a caneta da Bic. Porque isso aqui é bom demais. É top. Puta que pariu. Nenhuma sociedade, nenhuma, tá? Nenhuma pode suportar. E aí cada uma, esse é o capítulo 3, cada uma vai suportar de um jeito diferente, né? E vai tentar compor com o desejo de uma maneira diferente, com códigos, sobrecódigos e descódigos, né? Uma descodificação. Uma posição de desejo verdadeiro, sem que suas estruturas de exploração, de sujeição, de hierarquia sejam comprometidas. Então, para guardar no coração. Se uma sociedade se confunde com essas estruturas, hipótese divertida, então sim, o desejo a ameaça essencialmente. Nossa senhora, isso aqui tá tudo aqui, velho. Nossa, baixou até meu mineration. Se uma sociedade se confunde com essas estruturas, hipótese divertida, esse que é o problema. Então sim, o desejo ameaça essencialmente. Então não é um problema tipo assim, o desejo ameaça a sociedade. O desejo não é antissocial, mas se a sociedade, ou se um grupo, ou se a família se identifica com a ordem estabelecida, com essa hierarquia, com um certo conservadorismo tacanho, que é diferente de uma consistência, mas um conservadorismo tacanho, aí, bicho, o desejo é uma ameaça mesmo, tá? Então, essa ideia de que, nossa, a sociedade corrompe o desejo, essa coisa meio, como é que é? Meio Joker, né? We live in a society, meio Joaquin Phoenix, assim, tá ligado? Essa coisa meio ANCAP, assim, essa coisa, cara, é burra também, tá ligado? Mas há uma dimensão em que a sociedade confunde-se com certos valores, certo? Estabelecendo não só a sociedade, qualquer sistema, nós mesmos, às vezes, a gente confunde uma ordem da vida com a ordem da vida. Como se a gente perdesse essa ordem da vida, essa ordem específica, essa uma ordem, do jeito que a gente faz as coisas, do jeito que a gente ama, do jeito que a gente fala, a vida está perdida. E meio que é possível perdê-la definitivamente. Beira a morte, beira a loucura, beira o fracasso. Né? Então, o desejo pode ser... Essa frase aqui, se a sociedade se confunde com as estruturas, se um corpo se confunde com as estruturas que ele mesmo coloca como ordem, aí sim, o desejo é uma ameaça essencial até pra gente mesmo. Aí a gente tá fudido, cara. Aí vai aparecer dos jeitos mais cabulosos mesmo, assim, né? Vai aparecer como sintoma, vai aparecer uma repetição mais escrota, assim. Então essa possibilidade dessa passagem mesmo e fazer esse jogo, depois eles vão trabalhar nesse jogo com os extratos, com essas ordens estabelecidas que a gente compõe e vai compor outras e compõe outras. Tem hora que já deu, cara. Tem hora que azedou, o prazo já deu, seja de um jeito seu, de um estilo, seja de um relacionamento. Então ou muda ou, cara, dá uma olhada aí. Porque não bota na conta do desejo, não. Aí parece isso, né? Tudo prende, né? Nossa, esse relacionamento prende, tem que trair. Nossa, esse trabalho prende, tem que ir pro trabalho. Nossa, essa sociedade prende, eu tenho que ir pro mato. E parece que é essa a ordem do desejo, né? Eu acho que eles estão avisando isso aqui também. Como babaca, individualista e liberal pode ser esse entendimento de que o desejo é associal. Né? Portanto, aí, ANCAP. Portanto, é de importância vital para uma sociedade reprimir o desejo e mesmo achar algo melhor do que a repressão, para que até a repressão, a hierarquia, a exploração e a sujeição sejam desejadas. Nossa Senhora, nesse ponto, essa é a malandragem de sociedade. E aqui tem já 2 modos aqui que já estão 72, hein, galera? Pensando, tem a repressão sim, o desejo, tem as coisas de não deixar. Olha, você não vai mexer nessa ordem estabelecida, você não vai mexer com a hierarquia das escolas, dos asilos, dos hospitais psiquiátricos, e aí você vai ter repressão, burocracia, polícia. Mas, por outro lado, essa é a safadeza do capitalismo, você vai desejar isso. Você vai pensar, nossa, se não tivesse isso também não funcionava, mas também o que dá para fazer se não fosse os manicômios, se não fosse as escolas, se não fosse as prisões, nossa... Se não fosse a monogamia, se não fosse a família, nossa, o que a gente podia fazer, né? Então você vai desejar essa porra. Quando você vai ver, você vai ser defensor policial da boa moral, dos costumes.
Essa é a safadeza. Essa é a safadeza do capitalismo, essa sutileza. É lastimável ter de dizer coisas tão rudimentares. O desejo não ameaça a sociedade por ser desejo de fazer sexo com a mãe, mas por ser revolucionário. Olha, tatua isso aí, tatua na sua pele, como é que a Letícia Novaes fala? Tatua na sua pele que eu não vou passar batida na festinha. É isso aqui que eles colocaram aqui. Tatua na sua pele que eu não vou passar batida na festinha. E aí eles fizeram isso com essa frase. É lastimável ter de dizer coisas tão rudimentares. O desejo não ameaça a sociedade por ser desejo de fazer sexo com a mãe, mas por ser revolucionário. É o óbvio para eles, né? É o ululante, eu acho que essa palavra existe. Isso não quer dizer sexo... Voltei do sexo com a mãe mais uma vez. Isso não quer dizer que o desejo seja distinto da sexualidade. Fiquem espertas, fiquem espertos. Mas que a sexualidade e o amor não dormem no quarto de Édipo. Eles sonham, sobretudo, com outras amplidões e fazem passar estranhos fluxos que não se deixam estocar numa ordem estabelecida. O amor e a sexualidade, o seu tesão, o seu desejo, passa por outros lugares, meus amigos. Não é só papai e mamãe. O desejo não quer, entre aspas, a revolução. Ele é revolucionário por si mesmo e como que involuntariamente, só por querer aquilo que quer. Ele é meio... E aí esse é um problema, né, da Revolução Cultural. Né? É uma discussão que eles vão ter lá na década de 70, pós mais 68, né? Essa treta. Não é que o desejo deseja a revolução. O que é isso? Parece que, tipo assim, a gente vai construir algo para um momento fazer uma revolução social, fazer uma transformação política, econômica, social, que não tenha volta. Quase de um teleologismo, né? Uma finalidade, um desejo que deseja uma finalidade. Né? Mas eles estão o tempo todo batendo nessa ideia do desejo como finalidade. Então não é que o desejo deseja uma finalidade, nem mesmo a revolução, mas ele é revolucionário exatamente porque ele não deseja a porra de uma finalidade. Ele deseja uma certa ordem de transformação, de conexões, registros e consumos de ordens diferentes, que estremecem necessariamente, é uma força que estremece as ordens estabelecidas. Então você tem uma puta revolução, massa. Se recaiu numa porra de uma ordem estabelecida, ou se a própria revolução já é uma ordem estabelecida, o desejo vai ficar batendo nessa parede até furar. É isso. Conforme-se, meus amigos, conforme-se. Ser e tempo está aí revolucionando. O seu serzinho, o seu desejinho está aí com o tempo para revolucionar. Não é que ele quer uma revolução. Nossa, mas o desejo tem que ser apontado para a revolução comunista. Não. Take care. Cuidado. Pensa nessa dimensão revolucionária. O Reich já se debruça sobre essas questões lá no Psicologia de Massa do Fascismo, né? Que ele fica pensando, ele sugere um outro nome, ele sugere o nome de uma democracia do trabalho, né? Que é... Ele está bolado com o comunismo, né? Que ele foi perseguido por todo mundo, pelos comunistas, pelos psicanalistas, aí ele vai para os Estados Unidos, aí no Psicologia de Massa do Fascismo, lá na frente, né? Na reedição, já nos Estados Unidos, que esse livro foi escrito, caralho, muito doido, né? Fala-se do Barthes, do Roland Barthes, mas... É do Barthes ou do Bataille? Psicologia do Fascismo, esqueci. Mas o Reich já em 33, se eu não me engano, tá metendo essa psicologia de massa do fascismo, né, cara? E passou a Segunda Guerra lá nos Estados Unidos, né, correndo pra cima e pra baixo, foi pra Noruega. A história do Noruega ou Dinamarca, dos dois. A história do Reich é muito foda, assim, cara. E se vocês puderem ver WR, Mistérios do Organismo, também sempre recomendo. Mas na Democracia do Trabalho do Reich, ele fala desse desafio, ele fala que a neurose, o encoraçamento neurótico do corpo, já deu alarme aqui, faz com que os velhos, as pessoas velhas, né, vão estabelecendo certas ordens, e esse conflito geracional ele é muito repetitivo, né, porque as gerações novas vão vir com outras ideias sobre o trabalho, sobre o amor, sobre como conhecer, que é o tripé do Reich, né, trabalhar, amar e conhecer. E isso vai entrar em conflito com a ordem estabelecida, esse conservadorismo. Então ele prevê esse conservadorismo no sentido de que esse conservadorismo é encoraçamento. Então até mesmo uma sociedade livre, sexualmente livre, e aí sexualmente acho que está falando tanto da sexualidade que se dá em direção ao trabalho, ao conhecimento e ao amor, né? Tanto numa sociedade entendida como livre e democrática, né? Democracia do trabalho, tá? Vai ter esse empecilho de ter uma ordem estabelecida. Então precisa produzir seus dispositivos, seus mecanismos de flexibilização, de abertura para essa novidade, de reconhecimento de que
é possível o tempo todo que o desejo esbarre nessa dimensão da repetição e entroncamento, de amaciçamento da ordem estabelecida. Ó, o vizinho tá cantando segurando a mão de Deus aqui a manhã toda. Olha só quem vem lá no parágrafo de baixo, Reich aí, ó. Mas deixa eu só fechar aqui esse parágrafo, que aí a gente continua do outro no próximo. Desde o começo deste estudo, sustentamos ao mesmo tempo que a produção social e a produção desejante são uma só coisa, mas que diferem em regime, de modo que uma forma social de produção exerce uma repressão essencial sobre a produção desejante, e também que a produção desejante, entre aspas, verdadeiro desejo, isso está entre parênteses, né, pode potencialmente explodir a forma social. Verdade, vocês estão defendendo desde o começo. Mas o que é, entre aspas, verdadeiro desejo, já que também a repressão é desejada? Boa questão, hein? Como distingui-los? Reclamamos o direito de fazer uma longa análise, porque não nos enganemos, mesmo seus usos opostos são as mesmas sínteses. Muito bom, muito bonito. E isso está aqui, top. Escreva aqui, que agora esse livro é meu, propriedade privada. Escreva aqui, top parágrafos. Vou até botar na capinha do episódio de hoje. Top parágrafos. Forte abraço, galera. A gente se vê semana que vem. Provavelmente na quinta-feira mesmo. E foi muito bom voltar a ler com vocês. Que dia hoje? Hoje é 28/7. Deixa eu todinho aqui. E a gente se vê. Se quiser participar desse programa, você já sabe. Dá uma ligadinha pra cá. Vamos ler juntos. Um forte abraço. Hasta luego.